Bibliologia, a partir da página 50, os manuscritos do Antigo Testamento. O estudo dos manuscritos antigos se divide em 4 aspectos. Primeiro, existe a análise textual, também chamado de baixa crítica. É o trabalho que é feito visando identificar a mensagem original do autor do texto. Vamos lembrar o fato de que nós não temos mais o original. Então, nós não tendo o original, nós temos textos que são cópias de cópias de cópias. Até o momento em que foi estabelecida uma leitura oficial, houve várias variantes circulando ao mesmo tempo. Então, o trabalho do pesquisador da baixa crítica é definir qual daqueles textos que ele tem em mãos que corresponde mais fielmente ao original preparado pelo autor sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Além desse trabalho, nós temos o trabalho da análise da data do texto, da análise da unidade do texto e da análise da autoria do texto. Esses 3 últimos aspectos do trabalho são chamados de alta crítica. É o trabalho que é feito logo depois de se estabelecer o texto, digamos assim, mais próximo, mais fiel ao original que nós temos em mãos. O manuscrito mais antigo que nós temos do Velho Testamento era o chamado Códice Cairense. Esse era o texto mais antigo que nós tínhamos. Ele data ali por volta de 895 depois de Cristo. Porém, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ali naquela comunidade ali próximo ao Mar Morto, chamada comunidade Wadi Qumran, naquela localidade ali, os pesquisadores descobriram uma série de manuscritos em 11 cavernas daquela localidade. Esses manuscritos foram testados e depois que se avaliou a sua fidelidade e a sua antiguidade, eles passaram a ser considerados os manuscritos mais antigos das Escrituras. Esses manuscritos eles são datados entre o ano 200 a.C. e o ano 100 depois de Cristo. Nesses manuscritos, os autores encontraram inúmeras cópias e fragmentos de cópias de textos da Bíblia, do Velho Testamento. Na página 53 você pode ver aí que diz o seguinte: foram achados mais de 900 documentos representando 350 livros. Não são todos eles livros completos, na maior parte são fragmentos, embora também existam livros completos. Eles encontraram material de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Não há nenhuma cópia, nenhum fragmento do livro de Esther. Todos os outros livros estão contemplados ali na descoberta que foi feita em Qumran. E quando eles compararam os livros, os fragmentos de Qumran com o material que eles já tinham em mão e que estava sendo usado para a tradução de algumas Bíblias que nós inclusive hoje usamos, eles perceberam que existia uma afinidade muito grande entre eles e que, de fato, o material que nós temos como base para a tradução do Velho Testamento, que é o texto massorético, ele corresponde àquele texto que era usado nos dias de Jesus, um pouco antes e pouco depois, conforme preservado lá na comunidade de Qumran, que acredita-se que era uma comunidade de essênios. Então, isso fez com que a ideia de antiguidade retrocedesse, porque dessa maneira os manuscritos mais antigos que nós temos hoje, eles são muito mais antigos do que o Códice Cairense, que data de cerca de 895 depois de Cristo. Essa busca é importante? Sim, é importante, porque existem muitas variantes textuais. Como falamos,
antes do livro assumir a sua forma definitiva, ele teve algumas formas variantes, e essas variantes no Velho Testamento são pequenas, não são muito grandes, no Novo Testamento elas são maiores, e o trabalho da crítica textual, da baixa crítica, é exatamente esse, de identificar o texto mais fiel ao original produzido pelo seu autor. Os manuscritos massoréticos são aquelas cópias feitas pelos massoretas que, como nós falamos, eram aqueles escribas que desenvolveram uma tradição no preparo dos livros que eles estavam fazendo cópias. Eles desenvolveram essa tradição que acabou dando fidelidade no trabalho de cópias, evitando pequenos erros e erros que poderiam, de alguma maneira, prejudicar a transmissão da mensagem de Deus em sua fidelidade. Dentre esses manuscritos massoréticos que são base, inclusive, para as traduções modernas, nós temos o Código Cairense, que pertence à Escola de Tradutores de Moisés Ben-Azer, a Escola de Tradutores, não, a Escola de Escribas de Moisés Ben-Azer. Ele data de 895 d.C. e nele nós temos basicamente os profetas anteriores, posteriores e os 12 profetas. Assim, no Código Cairense, nós encontramos Josué, Juízes, Samuel, Reis. Encontramos também Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são os profetas maiores, não é? E vamos encontrar os 12 profetas menores também presentes ali no Código Cairense. No Códice Alepo, que data de aproximadamente 930 e que também pertence à casa de Ben-Azer, Moisés Ben-Azer, nós temos o manuscrito do Antigo Testamento mais completo que nós conhecemos. E esse manuscrito ele está no Museu de Israel, onde ele pode, em momentos adequados, ser visitado, ser visto. O Códice Leningradense, ele também é atribuído a Moisés Ben-Azer, ele data de 1008 d.C., é chamado de Códice de Petersburgo porque ele se encontra guardado na Biblioteca Pública de São Petersburgo e ele é base para duas importantes edições da Bíblia hebraica. Ele é base para a Bíblia Rudolf Kittel hebraica e ele é base que foi preparada em 1935 e ele é base para a Bíblia hebraica Stuttgartensia, que data de 1977. Ele é o texto base que foi comparado com outros textos e, por sua fidelidade, foi usado como base para essas publicações da Bíblia hebraica, que depois vão ser também usadas como base para as traduções que nós temos em mãos das nossas Bíblias. O Códice de Erfurt é um códice que data de 1100 d.C. e tem todo o Antigo Testamento, tem algumas anotações massoréticas no seu texto, aquelas anotações que eles faziam com relação ao texto e também para mostrar a maneira como era feita a tradução e sendo inclusive, aparecendo inclusive as marcações relacionadas a cada texto para darem segurança na tradução que era feita. E também temos o Targum, que é a tradução para o hebraico, para o aramaico do texto em hebraico. Terceiro ponto da nossa caminhada são os manuscritos do Mar Morto. Nós temos aí no nosso livro duas cópias, tá? De manuscritos do Mar Morto, tá? Uma delas é um pergaminho de 2 séculos antes de Cristo e o outro é um dos manuscritos com a ânfora, o vaso onde ele esteve guardado e foi preservado miraculosamente pela graça de Deus, tá? Esses manuscritos, como falamos, foram encontrados ali por volta de 1947, quando diz a lenda que um jovem pastor entrou em uma daquelas cavernas e encontrou esse material
ele o levou para algumas pessoas avaliarem, as pessoas o avaliaram, viram a sua realidade, pagaram alguns trocados a ele e depois que tomaram posse de parte desse material, o venderam para estudiosos mais sérios que pagaram uma fortuna por eles. O fato é que ali em Qumran eles encontraram muitas cópias do Velho Testamento, muitas cópias de material do Velho Testamento, cópias, algumas delas são cópias dos 12 profetas, existem cópias de Samuel, existem cópias de Isaías, e muito material foi encontrado ali naquele local. São 11 cavernas que foram exploradas, algumas delas tinham mais material do que em outras, e esse material foi encontrado, foi catalogado, foi avaliado, e então eles começaram a usar esse material que é muito antigo, mais antigo do que o material que nós acabamos de falar, os códices, e eles então, fazendo a comparação, perceberam a antiguidade e a fidelidade desse material e também dos textos maçoréticos, conforme mencionamos. Tá? Esse material provavelmente foi guardado ali por volta de 68 depois de Cristo, quando de uma nova guerra entre judeus e romanos, e ali ficou sendo preservado até a sua descoberta em 1947.